Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14. Nós estamos há alguns meses trabalhando uma série de mensagens baseadas nos milagres de Cristo. E hoje, é claro, não será diferente. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Se você puder, mais uma vez, se colocar de pé. E nós faremos a leitura do verso 22 ao verso 33 e faremos essa leitura de forma alternada. Mateus 14, do verso 22 ao verso 33, leitura alternada. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era contrário. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Por favor, leia novamente o verso 33, agora comigo. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: amém. Podem se assentar. Todo texto tem o seu contexto anterior. E qual é o contexto anterior desse texto? Jesus, mais uma vez, ele chega à região da Galileia. Como você já sabe, uma grande parte, ou a maior parte da vida de Jesus foi vivida na Galileia. Porque desde a sua infância, ele e sua família pousaram naquela região. E durante seu ministério, várias vezes, Jesus esteve ali. E nesse contexto, Jesus está na Galileia. E é importante notar que quando Jesus chega na Galileia, ele vai na direção da sua cidade natal, Nazaré. E quando chega em Nazaré, ele prega nas sinagogas, mostra o poder de Deus naquele lugar. Mas o texto diz que aquelas pessoas daquela cidade lembraram quem ele era, porque o conhecia, e disseram: não é este filho de Maria e de José? Não são esses e aqueles os irmãos dele? E então, menosprezando, não o receberam. Jesus, então, ao sair daquela cidade, ao dizer que ele, como profeta, não foi recebido na sua casa, ele recebe uma outra notícia triste. A notícia que ele recebe é a notícia da morte ou do assassinato do seu primo João Batista. João Batista, aquele que, mesmo ele declara que
Jesus era o Senhor, que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés, João está morto, assassinado pelo rei Herodes. Diante destas duas realidades, a realidade da dor de ser negligenciado pelos seus e com a morte de João Batista, Jesus toma uma decisão, talvez muito mais preocupado com o coração dos seus próprios discípulos. Ele então decide descansar um pouco, decide parar um pouco, chama os seus apóstolos e diz a eles que preparassem, organizassem um lugar em que eles pudessem estar sozinhos. Marco vai declarar que era um lugar ermo. E então eles preparam, eles pensam no lugar, adentram em um barco e vão para aquela região desértica, à beira do Mar da Galileia. Mas ao chegar ali, Jesus ele tem uma surpresa. Nós não sabemos como, mas de alguma forma, aquela multidão que seguia Jesus ficou sabendo que ele iria para ali e se anteciparam. Chegaram lá antes de Jesus e os discípulos. E quando Jesus chega ali, a multidão está esperando ao mestre, carecendo de ouvir a mensagem do mestre, carecendo de receber do mestre um afago, uma palavra de ânimo e talvez uma cura. Aqui não é registrado, mas Marcos vai registrar que Jesus, ao ver, ao contemplar aquela multidão, ao olhar para cada um deles, eu imagino Jesus olhando para aquelas pessoas que anteciparam-se para vê-lo, vindo de longe, cansadas, com um semblante abatido. Jesus olha para aquelas pessoas e declara que elas são como ovelhas sem pastores. Ao contemplar aquelas pessoas, ele sente a dor daquela multidão, a dor daqueles que ali estavam, e parecia de fato que eles não estavam sendo cuidados. Agora Jesus, ele diante daquela situação, ele não diz: eu estou cansado agora, eu vim aqui para descansar, fiquem aí que eu vou para outro lugar, que vocês não me encontrem. Ele não deu uma bronca em algum dos seus discípulos que deixou a notícia se espalhar de onde ele estaria. Não, pelo contrário, diante daquela realidade, ele vê, mesmo cansado, a oportunidade de ali conversar, de falar, de ministrar ao coração daquela multidão, e o faz. Ele passa o dia, que era para descansar, alimentando aquela multidão com uma palavra. E o texto afirma que ao final da tarde, era um lugar desértico, você precisa lembrar disso. Os discípulos percebem o avançar das horas e sabiam que aquelas pessoas precisavam voltar para as suas casas. Falam com Jesus. E ali então há a perspectiva ou a visão de que aquelas pessoas precisavam ser alimentadas. E então ali Jesus multiplica alguns pães e alguns peixes. E aquela multidão alimentada espiritualmente, mas também alimentada fisicamente, pode retornar às suas casas. É isso que diz o verso 21. E o texto que nós lemos, começando no verso 22, é a sequência desses fatos históricos. E a partir do verso 22, nós vamos perceber inicialmente duas atitudes de Jesus. A primeira atitude de Jesus é compelir os discípulos, é mandar, é ordenar aos discípulos que adentrassem em um barco e atravessassem o mar da Galileia. Os discípulos foram compelidos por Jesus. Jesus olha para eles e diz: olha, vocês vão pegar um barco, atravessar esse mar,
eu não vou agora, eu ficarei, e depois eu os alcançarei, mas agora vocês precisam ir. Os discípulos obedecem, os discípulos não pestanejam, os discípulos simplesmente recebem a ordem do mestre e então vão. Mas a segunda atitude de Jesus, ela tem duas partes. A primeira parte da segunda atitude de Jesus é despedir a multidão, aquela multidão. Ele queria ter um tempo a sós com aquelas pessoas e com o seu olhar pastoral, ele ainda dá um tempo precioso àquelas pessoas, despedindo daquelas pessoas. E ao despedir daquelas pessoas, quando talvez a última daquelas pessoas tivesse ido embora, Jesus então sobe a um monte, e ele sobe ao monte sozinho para orar. É isso que diz o verso 23. Jesus sobe ao monte para orar. E nós aprendemos a primeira lição que todo esse texto traz a cada crente nesta noite, a cada um daqueles que estão nesta casa de oração nesta noite. A primeira lição é que a intimidade com o Pai deve preceder o serviço ao Pai. O nosso relacionamento com Deus, a nossa relação com o Deus da graça, ela precisa vir antes do meu serviço a Ele. O ministério de Jesus é um grande exemplo para cada um de nós. E dos momentos mais cruciais, os momentos mais importantes, os momentos mais delicados, Jesus, então, antes de tomar as suas decisões, Jesus se declara ao Pai. Ele para tudo quanto estava fazendo, tudo quanto pretendia fazer, para orar, para falar com o Deus da graça, com o seu Pai eterno. Da mesma forma, cada cristão deve priorizar o relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Deve priorizar a vida de oração. Deve dedicar-se a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Uma vida cristã que quer ser uma vida para a glória do próprio Deus, é uma vida que conhece pessoas que conhecem a Deus, porque tem intimidade com Ele, por meio dos meios de graça, a oração e a leitura da palavra. Se queremos ser bem-sucedidos, se queremos servir a Deus e servir a Ele com alegria, precisamos dedicar tempos de qualidade em oração, conversando, como disse o próprio Senhor Jesus em determinado momento, em meu quarto, em seu quarto, em secreto, porque o nosso Pai que vê a nossa oração em secreto nos responde. Vivemos o tempo da falta de tempo. Estamos como Marta, correndo de um lado para o outro, fazendo muitas coisas, nos preocupando com o futuro, com a nossa família, com o nosso trabalho. Queremos e devemos dar o melhor da nossa caminhada, da nossa jornada, é verdade. Nos preocupamos com muitas coisas. Na igreja não é diferente, temos muitos afazeres, muitos cargos, estamos chegando no final do ano e temos muitas coisas para fazer. As eleições das sociedades internas são agora, no dia 20, e depois nós vamos trabalhar para organizar e reorganizar as nossas fontes ou as nossas frentes de trabalho para o ano de 2025. Mas a forma em que eu adorarei ou eu servirei a Deus na sua casa, ela é reflexo da minha relação íntima e pessoal com Ele, daquilo que eu conheço a respeito dEle, daquilo que eu sei quem Ele é, dos meus momentos particulares com o Senhor em oração. Lutero dizia que
nos dias mais difíceis, mais trabalhosos dele, era o dia em que ele dedicava mais tempo de joelhos em oração. Calvino vai dizer que o antídoto para todas as nossas ansiedades é a oração. O cristão que quer de fato, de verdade, ser vitorioso é o cristão que segue os exemplos do Senhor Jesus e se derrama longas horas diante do seu Deus em oração. O verso 23 diz: e despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde, lá estava ele só. Mas a sua oração não é apenas na parte da tarde, não é apenas no início do novo dia, porque o dia judaico começa às 18 horas. Termina às 18 horas, não é apenas isso, mas ele passa horas e horas orando ao Deus da graça. Essa é a nossa primeira lição, e talvez uma das mais importantes para as nossas vidas nesse texto. Mas há outras lições que esse texto nos traz. A segunda lição é que a tempestade é uma realidade universal e democrática. Os dias maus, os dias adversos, a realidade tempestuosa é uma realidade universal, é para todos. Algum tempo atrás eu preguei sobre a cura de um jovem filho de um emissário de um rei. E se você lembrar desta mensagem, eu disse exatamente isto, que a adversidade, o dia mau, a doença, a depressão, os problemas são uma realidade para todos. Novos e senhores, ricos e pobres, uma realidade para diversas pessoas. A tempestade chegou na vida daqueles homens ali. Os discípulos, eles, em obediência a Jesus, eles adentram aquele pequeno barco, e o verso 24 diz: entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios, diz João, que eram aproximadamente 30 estádios, e naquela distância começou a ser açoitado por ondas, porque o vento era contrário. A tempestade chegou sem aviso. O perigo se tornou uma realidade. A realidade do vento contrário, do dia mau. Essa realidade é quando nós recebemos uma notícia, seja uma notícia de uma enfermidade, de um resultado para a nossa própria vida ou para alguém a gente ama, seja uma notícia de um desemprego, seja uma notícia de um falecimento, seja uma notícia que nos traz todos os tipos de tristeza. Elas podem chegar sem aviso e podem se alojar em nossas vidas. Mas ao olhar para esse texto, nós percebemos também que estas tempestades são uma realidade universal e também democrática, não apenas para aqueles que não servem a Deus, não apenas para aqueles que não conhecem a Deus, mas as tempestades são uma realidade também para aqueles que conhecem a Deus, que vivem aos pés do Senhor, que receberam a ordem e o chamado de Deus. Os discípulos, eles eram pessoas que foram vocacionados, chamados pessoalmente, diretamente por Jesus, deixaram sua família, deixaram sua casa e seguiam ao Mestre, andavam com Ele. Mas esta realidade, esse status quo, não impediu que aqueles santos homens viessem a viver um dia tempestuoso. E não é diferente para nenhum de nós. Não somos super-heróis.
Somos pessoas que, enquanto estivermos aqui, viveremos dias bons, mas também teremos dias de adversidades. No mundo, Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas a palavra de Jesus, que é a mesma palavra de Jesus para esses homens no texto, para quem está vivendo um dia de adversidade, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aqueles discípulos estão vivendo dias tempestuosos. Entendam que Mateus ele vai afirmar que Jesus ele se direciona àqueles homens, se direciona àquelas pessoas, àqueles discípulos, no final da noite. O verso 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Segurem isso, porque depois de uma longa noite, e não foi apenas 10, 20 minutos, 1 hora, mas foram várias horas daqueles discípulos lutando contra a tempestade, as tempestades que estavam diante dele. O verso 25 diz: na 4ª vigília da noite, os judeus dividiam a noite a partir das 18 horas em 4 vigílias de 3 horas. Então, provavelmente, o momento em que Jesus vai até eles é entre 3 e 6 da manhã. Do final da tarde até 3 ou 6 da manhã, entre esse período, aqueles discípulos lutaram contra aquele vento contrário, contra aquela tempestade. E você vai lembrar que esse é o segundo evento em que Jesus se encontra com os seus discípulos em meio a uma tempestade. Porque houve uma outra tempestade e os discípulos estavam no barco e lutavam também contra essa tempestade. Mas sabe qual é a diferença daquela tempestade e dessa tempestade? É porque naquela tempestade Jesus estava naquele barco. Esta tempestade Jesus não está fisicamente presente. Eles não estão vendo Jesus. Imagine no meio daquela tempestade, vindo à mente daqueles homens que já tinham vivido uma outra tempestade, lembrando no meio daquela tempestade do que Jesus fez. Eles olham para o lado, não veem Jesus ao seu lado para poder pedir a ele que acorde, para dizer a eles: não se preocupa com o que está acontecendo, não está preocupado com a nossa morte. Os discípulos não estão vendo Jesus não está ali. Longas horas vivendo aquela tempestade, a esperança daqueles homens vem a sucumbir, porque eles acham que Jesus está fazendo qualquer coisa menos atento à realidade em que eles estavam vivendo. Mas isso não é verdade. Isso nos mostra a terceira verdade desse texto. É que Jesus nos vê quando estamos vivenciando dias maus. Os discípulos não podiam vê-lo, mas você vai lembrar que Jesus, ele sobe a um monte, e ali, então, naquele monte, ele se coloca em oração ao Pai. Mas na 4ª vigília, diz o verso 25 da noite, foi Jesus ter com ele andando sobre as águas. Você sabe por que Jesus foi ter com ele? Porque lá, aonde ele estava observando, vendo aquilo que estava acontecendo com os seus servos.
estava observando, estava atento àquilo que estava relacionado àquela tempestade. Por que em Jesus, então? Ele não simplesmente, quando viu o começo da tempestade, ele simplesmente não foi ter com eles andando sobre as águas. Esperou passar 1, 2, 3, ou talvez mais de 3 horas, ou bem mais que isso, deixando que aqueles discípulos vivenciassem aqueles medos. Por que Jesus ele não intervém de imediato? E talvez essa seja uma pergunta que muitos de nós nos façamos. Por que quando eu estou vivendo uma dor? Por que quando eu estou passando pelo vale? Por que quando eu estou vivendo uma realidade que parece sem saída, parece que não vou conseguir superar? Por que Jesus, ele não vem e me acode, me tira dessa situação, abre as portas, faz algo por mim de imediato? Porque Jesus, ele vai trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, através desses dias maus, das adversidades. Em meio às adversidades, às nossas lutas, que nós olhamos para dentro de nós e percebemos que somos fracos, frágeis, e somos como aquela poeira que uma hora está próximo, outra hora não, ou como uma flor que de manhã é viçosa, mas à tarde morre. Nós olhamos para dentro do nosso próprio coração e reconhecemos que dependemos tão somente, exclusivamente da graça maravilhosa de Deus, que sem Deus nós nada somos e sem Deus nada podemos fazer. Os discípulos passaram essas horas refletindo sobre a sua própria força, a sua própria aptidão, e somente no momento apropriado, porque Deus é assim, Ele age conforme Ele quer, Ele age na hora que Ele quer, nem antes nem depois, Ele vai ao socorro daqueles discípulos. E ao ir ao socorro daqueles discípulos, Ele socorre-os e livra-os da morte certa. Queridos irmãos, o Senhor Jesus é aquele que nos conhece, que não tira os seus olhos de nós, que não se perde olhando para outras coisas, mas o seu olhar está posto na vida daqueles que Ele mesmo salvou e justificou. E por fim, Ele se levantará e nos livrará das tempestades. Ele, com a sua palavra poderosa, nos acolherá. Mas há algo interessante nesse texto. Jesus vai na direção deles de forma sobrenatural, andando sobre as águas. Nós bem conhecemos esse texto. E enquanto Jesus caminhava e se aproximava, talvez assim no meio de um relâmpago aqueles discípulos olham e percebem que há um vulto no meio daquele mar, andando. E aí a velha natureza, as velhas crendices vêm à tona, porque eles acham que era um fantasma. E para vocês entenderem, a verdade é que eles acharam que era um demônio, porque havia uma crendice que os demônios, eles viviam nos mares. Eles olham e percebem e pensam que é um demônio, e então Jesus, com a sua palavra de autoridade, diz a eles: não tema, sou eu. E é interessante que Jesus não diz o seu nome, diz? Não, Jesus só diz: não temas, sou eu. Mas as ovelhas ouvem a voz do seu
pastor, reconhecem a voz do seu pastor, e aqueles discípulos compreenderam que ali provavelmente fosse Jesus, porque a voz era semelhante, e Pedro, intrépido como sempre, e eu dou crédito a Pedro nesta hora e em outras horas, um homem intrépido que mostra uma fé operosa que vai, Pedro disse: és tu, então manda-me ir até ti. E Jesus diz: então vem. E na mesma hora Pedro corajosamente coloca o seu primeiro pé na água e então vê que aquela água não o suga, e ele coloca o segundo e começa a andar e vai resoluto olhando para Jesus, e de repente ele olha para o lado e percebe que aquilo que estava acontecendo não era natural, não era normal, estava numa esfera que era para ele impossível, e então diante daquela realidade ele perde o seu foco, a sua fé é abalada e ele começa a afundar. Talvez você possa olhar e repreender Pedro, dizendo que homem de pequena fé, como Jesus afirma. Talvez você possa olhar e dizer: numa oportunidade dessa eu não andaria, eu correria até o mestre. Mas será mesmo? Será que quando a nossa fé é provada, quando nós precisamos de fato e de verdade manter os nossos olhos fixos no Senhor, nós podemos dizer que nós superamos os medos, os traumas, os desejos pecaminosos? Será que o nosso olhar é resoluto para o Senhor? Ou será que nós também não começamos a afundar em nossa fé? Diante dos problemas, sejam eles quais forem, sejam eles problemas internos, aqueles problemas que nos assolam, a velha natureza, sabe, aquele velho homem que vem dia a dia miticando o nosso coração, querendo nos tirar do centro da vontade de Deus, as obras da carne querendo aflorar, e a gente então olha para dentro de nós e diz assim: deixa, sou pecador mesmo, vou caminhar. Será que nós não, diante das provações, diante da dor, diante dos problemas, nós não temos sucumbido porque desviamos os nossos olhares? Quem nunca pode atirar a primeira pedra? Porque João afirma para nós que todos nós somos pecadores, aqueles que dizem que não são, se fazem mentirosos. Pedro nos mostra que mesmo aquele mais bem intencionado, aquele que tem uma fé que sempre está parecendo operosa em determinado momento, em meio às tempestades, podem vir a sucumbir. Mas esse texto também aprova e mostra a cada um de nós que mesmo aqueles que em determinado momento começam a sucumbir na sua fé, se voltarem os seus olhos, se voltarem o seu coração, se voltarem a sua mente para Jesus, mesmo Jesus conhecendo as nossas falhas, mesmo Jesus declarando que somos homens, pessoas de pequena fé, Ele nos acolhe, Ele estende a sua mão e nos tira do lamaçal, nos tira do pecado, nos traz significação para a nossa vida, nos traz alegria, contentamento para seguirmos com fé a nossa missão, o nosso chamado que é para a eternidade. Jesus havia dito àqueles discípulos assim: olha, vocês vão passar o mar e vão atravessar o mar, vocês vão embarcar e passar adiante. E o Senhor Jesus também, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos colocou num caminho, o caminho bom e perfeito. Ele colocou-nos no caminho, e nesse caminhar, e nessa jornada, nós viveremos dias de alegria, mas também tempestuosos. Momentos que nossa fé estarão aguda, forte, vigorosa, mas momentos em que nossa fé estará meio que abatida, fraca, nossa alma cansada. Mas em todos esses momentos, queridos, da nossa caminhada,
O Senhor Jesus não tira os olhos de nós, porque Ele faz uma promessa, e essa promessa é maravilhosa. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, e Ele está com você aqui, e Ele está com você na sua casa, no seu trabalho, em todas as suas circunstâncias. Ele está com você, vendo, observando e tendo piedade e graça sobre a sua vida, e preocupado com você. E no momento certo Ele te responderá ao clamor, à oração do seu coração. E você precisa confiar nele, porque você chegará do outro lado. Para o cristão, não há uma outra realidade, a realidade de que Jesus está nos conduzindo dia a dia. E por isso você pode tranquilizar e acalmar o seu coração em meio às tempestades. E você pode até mesmo, como Pedro, gritar: salva-me, Senhor, porque prontamente Jesus estende a sua mão e nos livra do laço do passarinheiro, e nos dá a alegria da sua salvação, e nos conduz pelo caminho que devemos andar. Jesus anda em meio às tempestades, porque Ele prova para nós que o mar revolto estão sobre os seus pés. Ele é maior do que tudo e todos. E se você entregar a sua vida em suas mãos, certamente o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, e que você traga à sua memória que Jesus é contigo. Basta você declarar que Ele é o Senhor da sua vida. Os apóstolos, ao fim desta experiência, porque esse milagre aponta para o Jesus que é Senhor dos céus e da terra, aqueles homens, quando o mar é acalmado, dizem: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que você nesta noite possa declarar em alto e bom som que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus é o Salvador da sua vida, como também da sua família.